você conhece alguém que tem um imóvel como forma de investimento, mas não está satisfeito com o retorno financeiro que o imóvel está proporcionando para ele, quer descobrir o que precisa fazer para aumentar a rentabilidade de um imóvel, ou qualquer que seja a acomodação, seja um quarto, uma pousada, um sítio, chácara, fazenda, chalé, casa, o que for. Na aula de hoje eu vou te mostrar os 4 tipos de renda que o imóvel proporciona e tudo o que você precisa fazer para faturar mais com ele. Então solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E hoje é um tema um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a trazer. Por quê? Porque quando eu faço uma aula, quando eu estou elaborando, montando, eu faço o seguinte exercício. O que as pessoas, o que os anfitriões, as pessoas que me seguem, têm interesse no meu conteúdo, querem de ajuda? Como eu consigo ajudá-las? E às vezes acontece com intervalo de tempo um pouquinho maior, é esporádico, mas ultimamente eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas interessadas em saber uma coisa mais específica, que é o seguinte: Henrique, conheço uma pessoa que tem uma acomodação, tem um imóvel, não precisa nem necessariamente ser um imóvel, mas aqui o imóvel eu acho que ilustra melhor. Conheço o imóvel e essa pessoa não está satisfeita com o retorno que ele está dando. Aí eu começo a perguntar, para quê? Para entender como eu consigo ajudar. A gente tem uma alternativa à locação convencional, só que a gente precisa, antes de tomar uma decisão, fazer algumas ponderações, observar algumas coisas antes de dar um passo, para não dar um passo maior que a perna, tá certo? Então é o seguinte, deixa eu começar apresentando o flipchart e o quadro para a gente começar a nossa aula. E já aproveitando, desce o dedo aqui no like, não custa nada para você e você me ajuda, porque o YouTube entende que meu conteúdo é relevante, tá certo? E se você por acaso acha que esse conteúdo pode ajudar um amigo, uma amiga, um anfitrião, um administrador de acomodação, seja quem for, fica à vontade para enviar, tá bom? Esse vídeo, assim você também me ajuda, combinado? Então é o seguinte, como faturar mais com o imóvel? E eu coloquei o T versus o C de temporada ou convencional. Uma pergunta clássica: Henrique, vale a pena, justifica eu colocar a acomodação X, Y, Z por aluguel de temporada? Ou é melhor no convencional? Canso de ouvir essa pergunta e eu falei, por que não gravar esse vídeo? E aí, antes de começar a entrar na resposta, na parte técnica, é preciso que você entenda o seguinte: não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas tem algumas coisas, algumas considerações que a gente pode e deve fazer para quê? Para tomar a decisão que faça mais sentido, tá bom? Porque eu já vi de tudo, inclusive já aconteceu comigo, o quê? Acomodações que não tinham nenhum potencial aparente, longe de praia, localizações remotas, uma acomodação bem comum e ter sucesso com a temporada, com a locação por temporada. Então, às vezes, por mais que a gente tente racionalizar ou entender tudo, às vezes só no campo de batalha, só na prática, para a gente realmente saber. Mas aqui eu vou mostrar com vocês alguns exercícios, algumas perguntas que a gente tem que se fazer antes de tomar essa decisão, combinado? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para a gente avaliar se vale ou não vale a pena considerar uma acomodação ou um imóvel, por temporada ou convencional? O que a gente tem que enxergar, visualizar, colocar em jogo, para entender se faz ou não sentido? Eu coloquei aqui, verificar o potencial do imóvel, porque não é qualquer acomodação, não é todo tipo de imóvel ou acomodação que vai dar liga, que vai funcionar com a locação por temporada, porque via de regra a locação de temporada tem que ter algum diferencial, e esse diferencial pode ser vários, pode ser desde a localização ou alguma coisa que a acomodação oferece, ou área de lazer, tem muita coisa que pode ser, tá? Muita coisa. Então, eu vou trazer aqui para vocês as principais, tá? E alguns termômetros para a gente sentir se naquela região ou se ali faz ou não sentido, tá bom? Verificar o potencial do imóvel. Qual que é o primeiro passo aqui? O que eu recomendo? Dá uma olhada na localização. Dá uma olhada na localização. Abre, por exemplo, o Airbnb, abre o Booking. O que você faz? Vê se tem hospedagens próximas, se tem hotéis, se tem pousada. Hotel, pousada ou outras acomodações por temporada são um bom sinal que naquela região, naquela cidade, tem movimento, tem demanda, tá certo? E aí a localização, é claro, se for uma localização próxima da praia, provavelmente tem pessoas interessadas. Ou, enfim, se tiver algum atrativo, perto de algum ponto turístico, algum centro de convenções, ou alguma coisa que atraia pessoas, atraia hóspedes, pode fazer diferença, tá? Normalmente faz, tá?
Então, por exemplo, localização e hospedagens próximas são bons exemplos de atrativos para locações por temporada. O que mais? Estado e condição. Também não adianta estar com a parede caindo, uma acomodação só parede branca, que não vai ter um diferencial. Tem que estar no mínimo ali para a gente conseguir o quê? Tirar boas fotos, chamar a atenção na plataforma e os hóspedes terem uma experiência positiva, porque você não gostaria de ficar no hotel, numa acomodação por temporada, o que for, com as paredes caindo ou mais ou menos. O que é muito comum com a alocação por temporada é, já que é por temporada, coloca as coisas usadas, deixa o que tem, porque o hóspede não cuida. Não é assim. E o que eu vejo é que pessoas com essa mentalidade, coloca lá o que tiver, é hóspede mesmo, ainda depois reclamam que não tem resultado. Mas é claro, olha como você trata os hóspedes. O negócio não é prioridade para você. Então, é difícil de conseguir resultado com essa mentalidade. E aí a gente está falando o quê? De estados e condições. Tem que estar numa condição preservada, num estado bom, decorado, mobiliado. Mobiliado tem que ser, né? Agora, decorado, aí é um diferencial, tá certo? Então o que eu recomendo? Tem que dar uma caprichada. Não dá para deixar o imóvel de qualquer jeito, tá certo? Condições e regras. O que eu estou falando aqui? Tem condomínio que veta a locação por temporada, então tem que ficar de olho, tem que ver se pode. Mas isso é fácil de descobrir, é só pedir a convenção ou dar uma olhada se tem alguém que divulga por temporada ali em qualquer plataforma. Mas é bom dar uma lida antes. E as regras, tá? Para usar piscina, tem condomínio que eu administro, que a regra tem que ter um atestado médico. Então tem que ficar bem antenado nas regras para não dar mole. Aí depois o hóspede chega, você colocou foto da piscina, mas tu não avisou que precisava de não sei o que para acessar a piscina, o hóspede fica chateado, te avalia mal, você fica chateado com a avaliação ruim, e aí ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. Então é bom você estar por dentro, até para saber quais regras, as instruções, para que o locatário, por temporada, tenha uma experiência positiva ali, certo? O que mais? Custos fixos. Olha só, às vezes, o que pode acontecer é numa boa localização, tem hospedagens próximas, mas, por exemplo, aqui eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem várias acomodações que o custo fixo é muito alto. E aí o aluguel de temporada não daria tanta liga. O condomínio é R$1.500, R$2.000, uma coisa de louco. Então tem que entrar na conta isso daqui. Às vezes, por os custos fixos ser muito alto, mesmo que tenha algumas boas condições, pode não fazer tanto sentido, tá? Mas assim, via de regra, isso não é um impeditivo não, tá? Não é. Mas em alguns cenários, eu mesmo já vi alguns, se o custo fixo for muito alto e não tiver tudo isso aqui muito atrativo, dificilmente você vai conseguir ter um ótimo resultado. O primeiro passo para você saber a melhor forma de rentabilizar um imóvel, você tem que passar por isso, verificar o potencial. É fazer um estudo, uma análise, mas não precisa entrar em parafuso, ficar, ai meu Deus, como eu faço? Gente, simplifica. Simplifica. O que simplifica? Dá uma olhada, entra, não precisa formalizar um documento. Isso aqui é um termômetro que a gente bota para sentir. Uma temperatura, será que está quente, está frio, não faz sentido? Então, essas condições aqui são bons termômetros para você avaliar se vale a pena dar esse passo, tá? E mais uma vez, o que eu falei no início, eu mesmo já tive acomodações que até hoje eu estou administrando, que na época, e se fosse hoje também eu não acreditaria que daria resultado, mas com o tempo eu fui me provando, a gente conseguiu muita avaliação, o anúncio estava cada vez melhor nas plataformas, no Airbnb, na Booking, e hoje o negócio dá liga, o negócio funciona, a roda gira, tá? Por quê? Foi resultado de muito trabalho de convisão de médio e longo prazo, correto? Então é isso, o primeiro passo é verificar o potencial do imóvel. Tem acomodações, tem imóveis que o aluguel convencional justifica, outras não justifica tanto, tá? E aí esse é o primeiro passo para você saber o que faz e qual a melhor forma de ganhar mais dinheiro com ele. Agora, qual que é o segundo passo dessa história? O segundo passo é o seguinte, pode parecer genérico, coisa de coach, mas gente, olha só, tem que traçar o objetivo. E eu vou procurar ser o mais concreto, realista aqui com vocês, tá? Traçar objetivos. Eu coloquei curto prazo, médio e longo prazo. Por que isso? Porque se você entra no aluguel de temporada, o que eu mais vejo acontecer é as pessoas que entram, administradores, ou também acontece muito com proprietários com uma expectativa grande, alta no início. E não é assim. O negócio se prova a médio e longo prazo, porque a gente depende muito do quê? Das plataformas, que são as OTAs, Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, Vrbo. Então o que acontece? O que a gente tem que, a mentalidade que a gente tem que ter? O curto prazo, no início, a gente tem que se provar, tem que receber hóspede, não pode cobrar tão caro, tem que ter bastante reserva para depois engrenar e o anúncio está bem projetado.
Então, qual que é o objetivo de curto prazo? O objetivo de curto prazo é estar bem posicionado dentro das plataformas, não é pensar em dinheiro ainda. O de médio e longo prazo, aí beleza, já pode pensar em aumentar, de repente, o valor da diária, alguma coisa assim. Mas agora, curto prazo é para trabalhar o anúncio, dar mais tração nas principais plataformas com potencial de retorno, que é, no caso é o Airbnb e Booking, tá certo? E aí, o médio e longo prazo, sim, aí a gente já pode começar a traçar os objetivos, eu coloquei alguns exemplos, vamos lá. Superar o aluguel convencional. Olha que maravilha! Olha que maravilha! E a boa notícia é que eu, Henrique, eu sou prova viva que isso é possível. Sabe por quê? Eu administro 10 acomodações, tá? Eu só não administro mais porque o meu objetivo não é virar uma mega administradora ou imobiliária ou qualquer coisa do tipo. Não é isso. O meu objetivo é conseguir o máximo resultado com as acomodações que eu tenho, sem perder a qualidade. E também gerar esse conteúdo para você. Então eu estacionei nos 10 porque eu quero dar meu máximo. Eu não tenho pretensão de me tornar, como eu falei, um negócio imenso. Não é isso que vai fazer meu coração cantar. Então, o que eu tracei de objetivo? Olha, nas acomodações que eu administro, eu quero pelo menos rentabilizar mais do que eu conseguiria com aluguel convencional. E olha só, olha que a minha comissão é uma das mais altas do mercado, eu cobro 30%, o proprietário paga as contas fixas e mesmo assim eu consigo dar um retorno maior. Parece história, parece até mentira, mas eu tô te falando, eu sou prova viva disso, senão eu não estaria aqui olhando no olho da câmera para te passar essa mensagem, tá certo? Então, um ótimo objetivo é superar o aluguel convencional, tá? Porque assim você está se provando que o negócio faz sentido, tá? Você está pegando um imóvel, você está pegando um investimento, está conseguindo rentabilizar mais do que normalmente ele seria rentabilizado, que o padrão é aluguel convencional, então você está fazendo um excelente trabalho, um bom trabalho, está conseguindo gerar mais renda, mais frutos com aquele mesmo imóvel. Então, superar o aluguel convencional é um bom objetivo, tá? E além disso, você tem possibilidade de novas metas. Quando você bate o aluguel convencional, você pode pensar em outros objetivos, né? Tem aquele ditado, entre aspas, quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Aí, brincadeiras à parte, né, que são um ditado, a gente faz o que aqui de paralelo? Conseguiu bater o aluguel convencional? Pensa em outros objetivos. Vou dar um exemplo. Vamos supor um imóvel que custe R$500 mil, R$500 mil. Se você pegasse esse dinheiro e colocasse numa aplicação de renda fixa ou um fundo de investimento imobiliário, tenta bater isso também. Para quê? Primeiro, para você ver que seu trabalho está sendo bem executado. Segundo, para dar uma satisfação ao proprietário, que ele está fazendo o melhor investimento possível com aquele dinheiro. Tá certo? E aí é legal, porque a gente começa a trabalhar com objetivo, com meta. Tá certo? E não precisa ser nada do outro mundo, não. Eu não quero que seja complexo. Vê quanto que é um aluguel convencional, coloca como meta, vê quanto que seria o valor daquele imóvel, bota numa aplicação, uma poupança dá muito pouco, né? Mas pensa em alguma coisa mais factível com a realidade, tá? Um CDB, um CDI, alguma coisa para você ter um objetivo. Claro, se você bater esse primeiro, não precisa se preocupar com o outro se você nem bateu esse ainda. E agora, uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem, e eu vou falar agora para você. 4 tipos de renda, tá? O imóvel proporciona 4 tipos de renda, tá? Eu vou passar, depois desse flip chart, falar sobre alocação temporada e depois sobre alocação convencional. Só que eu já deixo contextualizar para você quais são os 4 tipos de renda. Renda extra, renda complementar, renda principal e renda passiva, tá? E aí você vai entender como a gente consegue, com o imóvel, ter todo esse tipo de renda, tá? E aí você escolhe o que faz mais sentido para você e como você vai executar isso. Eu vou botar as cartas na mesa e quem toma a decisão é você. Renda variável. Por que eu coloquei isso daqui? Porque olha só, o aluguel de temporada, ele funciona parecido com a hotelaria. Você recebe hóspedes com diárias, cada reserva tem uma quantidade específica de diárias. Então, não é previsível, varia. Cada mês vai ser valor diferente. Tá? Então, isso aqui vai até de acordo com o perfil de pessoa, é um perfil de investimento diferente. A gente está falando de imóvel, nesse caso? Beleza, de imóvel. Mas dentro do imóvel a gente tem 2 modelos diferentes, que é a temporada e a locação convencional. Nada de certo e errado, mas aqui a gente está vendo as características de cada uma. E a temporada tem a característica de renda variável. Então, um mês você vai receber um valor, no outro mês vai ser um valor diferente, tá certo? Então, essa é a primeira característica aqui da temporada. O segundo é o seguinte, tem picos de faturamento. Eu vou dar um exemplo aqui do varejo, que de repente fica mais fácil. Imagina uma loja de chocolate. Ela vende o ano inteiro, mas tem algumas datas
com picos de faturamento, que é o caso na loja de chocolate na Páscoa e no Natal. Então, apesar de ter uma, não é regularidade, mas vender todos os meses do ano, tem picos. E o aluguel de temporada é a mesma coisa, normalmente Carnaval e Ano Novo. Mas cada região, cada cidade pode ter outros pontos, né, de pico. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem Rock in Rio, então tem outro pico aqui com as acomodações que eu administro. O que mais? Em Blumenau tem o Oktoberfest, também tem um pico lá. Enfim, cada cidade, cada região pode ter a sua. Gramado provavelmente tem vários picos, porque lá tem muito evento. Então tem picos principais, que é a alta temporada, que é normalmente janeiro, aqui no Brasil, e também datas, né, específicas, que é o caso do Ano Novo e Carnaval, com muita procura. Além disso, tem outros picos que não são tão igual esses, tão intensos, mas também que são os feriados, né? Nos feriados, a procura aumenta e, naturalmente, você deve cobrar mais por isso. Tá? Pela lei da oferta e da procura, correto? Então, a temporada proporciona isso, picos de faturamento, correto? O que mais? Imóvel portas abertas. Eu não soube escrever de uma forma melhor, então eu chamei de portas abertas. O que seria imóvel portas abertas? O aluguel de temporada proporciona você utilizar a acomodação. Basta você, com antecedência, ver as datas disponíveis e reservar para você. Você pode usufruir da sua acomodação, do seu imóvel, uma vez ou outra. Né? Eu recomendo que, senão, se você for com muita frequência, o negócio não vai girar, você não vai conseguir faturar o quanto poderia, uma vez que você comprou para investimento. Mesmo comprando para investimento, você não perde a possibilidade de poder usar. Olha que legal. Então a temporada, além de poder proporcionar um faturamento maior convencional, ainda te dá a possibilidade de você usar o imóvel. Olha que maravilha. Olha só, eu vou te contar um caso aqui do Minha Casa Sua Casa. Eu administro acomodações tanto próprias quanto de terceiros. As acomodações que eu administro de terceiros, tem alguns proprietários que moram fora do Brasil. Aí, olha que maravilha para eles. Enquanto eles estão fora, eu estou tocando por temporada, eu estou cuidando da acomodação. Quando eles querem usar, eles falam comigo, a gente bloqueia o calendário e depois volta com a locação por temporada quando eles forem embora. Olha que maravilha. Eles ganham de todos os lados. Faturam bem, usam imóvel e vai vir isso daqui, ó. Bom estado de conservação. Por quê? Se eu trabalho por temporada, eu tenho que constantemente estar em melhoria. Eu não posso deixar a parede descascando, eu não posso deixar faltar copo, prato, talher, eu não posso deixar o ar sem funcionar. Tem que estar tudo no melhor estado. A internet rápida, tá certo? Ter televisão, água esquentando, tem que estar tudo funcionando nos conformes. Porque senão os hóspedes não vão ter uma boa experiência e a gente não vai ser bem avaliado. E ser bem avaliado é fundamental para o negócio. É fundamental para quem trabalha com hospedagem, porque a gente depende das plataformas. E quanto melhor avaliado, quanto mais avaliação, mais confiança passa para os hóspedes, melhor a gente fica posicionado na primeira página e a coisa vai acontecendo. Então, o proprietário, quando o imóvel tem compatibilidade para alocação por temporada e o proprietário coloca na mão de um bom administrador, e esse bom administrador pode ser você, todos os meus vídeos aqui no YouTube podem te ajudar com isso, o que acontece? Você tem a possibilidade de rentabilizar mais do que o aluguel convencional, o proprietário pode usufruir do imóvel e você vai deixar ele sempre num estado bom de conservação, sempre bem equipado, na melhor condição possível, para que isso faça os hóspedes terem uma boa experiência e volte para você em forma de avaliação. Então, olha só quanta coisa a temporada não proporciona para a gente, tá certo? E por fim, olha que interessante, por fim não, né? Sem risco de calote. Isso daqui parece genial, mas o que acontece? O aluguel de temporada, a cobrança, ela é realizada antes do negócio acontecer. Então, dependendo da onde você anuncia e das suas políticas, você pode cobrar antes. Por exemplo, no Airbnb, o Airbnb que é o responsável por pegar o dinheiro do hóspede e passar para você. Às vezes o hóspede nem paga para o Airbnb, mas o Airbnb repassa para você. Tem plataformas que você pode ser o responsável. Se você quiser cobrar 50% no momento da reserva, você que cobre, não tem problema. Agora, o risco de calote não existe. Ou você pode chegar lá e não deixar o hóspede entrar. Só vai existir se você deixar, se você abrir uma exceção, se você abrir as portas do apartamento, da sua casa, se ele não tiver pago. Aí é outra história. Mas que tem ações que dependem de você para você não tomar calote, isso eu garanto, tá certo? Então, não tem risco de calote. E por fim, a gente tem os 3 tipos de renda, os 4 tipos de renda, olha só. Principal, extra, complementar, passivo. Eu comecei com o aluguel de temporada com uma renda extra. Por quê? Na época eu trabalhava numa consultoria e tocava em paralelo. E aí comecei a tocar o imóvel por temporada, começou a dar certo, peguei outras acomodações, chegou no ponto que eu tive que tomar uma decisão. E a decisão foi eu sair da consultoria para dedicar integralmente ao aluguel de temporada.
E aí o que aconteceu? A coisa começou a acontecer, peguei mais acomodações, deixou de ser minha renda extra, virou minha renda principal, minha principal ocupação. Então eu sou um exemplo vivo que eu saí da extra e fui para a principal. Hoje eu vivo do aluguel de temporada, pago minhas contas e eu vou muito bem, obrigado. Por quê? Por conta dos resultados que eu gero. Só que também pode ser complementar. Qual a diferença da extra para complementar? A renda complementar você já tem uma renda, essa renda complementar, ela complementa e você depende dessa renda para manter seu padrão, qualidade de vida, tá? A extra não. A extra é uma renda a mais, tá certo? A complementar não. Você tem outra fonte de renda, mas você também depende dessa para manter o seu padrão, correto? Então o aluguel de temporada pode ser tudo isso. E passiva também pode, mas é um pouquinho mais difícil, por quê? Para ser passiva, você tem que ser o dono do imóvel, da acomodação. E aí, você pode deixar na mão de algum administrador, como o Casa Sua Casa, mas agora eu não estou pegando mais acomodação para administrar, e você vai ficar ganhando dinheiro sem trabalhar. Isso é renda passiva. Dá para ser também, mas você precisa necessariamente ser o dono do imóvel. Se você não for o dono do imóvel, você tem esses 3 tipos de renda com alocação por temporada. Então, olha só, aqui a gente já pincelou os principais pontos, né, as características que a alocação por temporada pode te proporcionar. E mais uma vez, lembrando, não tem certo, não tem errado. A gente consegue levantar, mapear as principais características para dar compatibilidade ou não com o aluguel de temporada, para entender se faz ou não sentido, pelo menos, testar a temporada naquela acomodação que a gente acabou de ver. Só que agora que a gente falou de temporada, vamos falar do aluguel convencional, né? Afinal de contas, a gente quer entender qual é a melhor forma de rentabilizar um imóvel. O aluguel convencional é uma renda fixa, é uma renda estável. O inquilino sempre vai pagar aquele valor que você combinou com ele. A não ser quando passar o tempo de contrato que vocês colocaram um reajuste. Normalmente algum índice, um IGPM, alguma coisa assim, tá certo? Mas a renda vai ser sempre fixa. Não vai variar, não vai ter oscilação, nem para baixo, nem para cima. E é uma renda passiva. Por quê? Porque você não tem trabalho. Ou você contrata um corretor, ou você bota no quinto andar, mas você não tem trabalho, você não precisa, né, parar suas coisas e correr atrás. Não, a não ser que você queira, mas assim, uma característica do aluguel convencional é ser uma renda passiva. Você tem o seu imóvel lá, você vai ganhar um dinheirinho por mês, e é isso. Tá? Isso é o aluguel convencional. Tá? Isso aqui, no aluguel de temporada, só é possível, como eu te falei, se você deixar na mão de algum administrador, certo? O que mais no aluguel convencional? São contratos longos, são contratos específicos, contratos com outras cláusulas, e o fato desse contrato ser do aluguel convencional traz outros impactos, que a gente vai entender agora. Ó. O imóvel é do inquilino. O que eu quero dizer com o imóvel do inquilino? Lá na temporada eu chamei de portas abertas. Aqui eu poderia ter chamado de portas fechadas. Por quê? Porque é o uso exclusivo dele. Se você quiser usar, se você tiver alguma emergência, sei lá, se por algum motivo você quiser ir ao imóvel fazer alguma coisa, você não pode. Você não tem poder de ação, você não tem poder de decisão sobre o imóvel que é seu. Tá? Não estou falando que isso é certo, não estou falando que isso é errado, só é o que é. E aí, você não tem a possibilidade de usar, pelo menos durante o contrato acordado com o inquilino. E outra coisa é o seguinte, a conservação também é responsabilidade do inquilino. Se isso é bom ou ruim, eu também não posso dizer. Mas você pode sim sofrer surpresas agradáveis ou desagradáveis quando ele sair. Né? Normalmente tem que pintar, fazer aquela vistoria, aquela chatice toda, mas é parte do negócio. O inquilino fica numa acomodação que não é dele, então via de regra ele não quer investir, porque ele já vai sair dali, e aí normalmente não toma conta, não toma cuidado como a gente tomaria por ser nossa acomodação. Isso daí acontece, nós sabemos como funciona. E, queira ou não, é uma característica do aluguel convencional. E por fim é o seguinte, existe uma possibilidade de calote. Eu me arrependi de botar a palavra possibilidade, a melhor palavra aqui seria risco de calote. Por quê? Porque tem pessoas que não fazem um contrato da forma que é para fazer, né? Tem pessoas que fogem de formalizar para não pagar imposto para o governo, isso está muito errado, mas fazem. E, por exemplo, veio o coronavírus. No coronavírus, a própria justiça deu causa para alguns inquilinos que não tinham condição de pagar. E quem ficou perdendo essa história são os donos do apartamento. Porque os donos dos apartamentos tinham investimento, que é o imóvel, às vezes dependia daquela renda para pagar alguma coisa, para, enfim, seja o que for, e os juízes determinaram que os inquilinos deveriam negociar, que não poderiam ser expulsos, enfim. Eu não estou aqui para criticar, muito menos decisão jurídica, que eu não entendo nada, mas o que eu estou aqui para dizer aconteceu.
E quem saiu perdendo essa história foram os proprietários, os donos dos apartamentos, e não os inquilinos que estavam durante a pandemia. Eu sei que a pandemia foi um cenário extremamente fora da curva, mas a gente viveu isso e quem viveu sabe exatamente o que eu estou falando, tá certo? Então, muitos proprietários não receberam o quanto gostariam. E sempre tem um risco de calote, tá? Às vezes o inquilino não paga, às vezes o inquilino atrasa, mesmo se você puder entrar na justiça, demora para ter o dinheiro. Existe essa possibilidade, tá? Existe. Então, eu coloquei aqui. E essa foi a última característica que eu coloquei para falar do quê? Do aluguel convencional. Para quê? Para que você consiga enxergar um lado e o outro lado e entender as diferenças. E mais importante que isso, será que é possível que tem compatibilidade uma alocação por temporada em alguma acomodação que você conhece, que estaria disponível? Esse é o exercício que eu deixo para você. E deixa eu te pedir mais uma coisa, já que você chegou até o final, coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, ou se você gostaria de uma aula com algum outro tema, porque muitas dessas aulas eu gravo pegando carona em alguns comentários. Porque eu estou vendo que vocês estão interessados, vocês querem saber, eu venho aqui e meto bronca na aula. Tá certo? Deixa no comentário, se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal para receber outros conteúdos igual a esse. Espero que você tenha gostado e até a próxima.